Bem-vindos à história introdutória sobre fundamentos da computação. Hoje nós vamos explicar sobre como computadores funcionam, desde as peças físicas que você pode tocar até os programas invisíveis que os controlam. Imagine um computador como uma pequena orquestra, onde cada componente tem um papel bem específico e que, quando trabalham juntos em harmonia, criam a melodia. Ao final desta aula, você entenderá como o hardware e o software se conectam, como os dados são processados e armazenados, e por que a velocidade de um computador depende de elementos como a memória RAM e o processador. Primeiro precisamos diferenciar hardware e software. O hardware é a parte física do computador. Tudo que você pode ver, tocar, como o teclado, o mouse, a tela, a placa-mãe, são componentes concretos, construídos com circuitos e metais, e plástico. Já os softwares são as partes intangíveis, são os programas, os aplicativos, o sistema operacional, tudo que dá vida ao hardware. Sem o software, um computador seria um carro sem motorista, uma máquina potente, mas sem direção. Essa relação é simbiótica. O hardware precisa do software para saber o que fazer, e o software precisa do hardware para executar suas instruções. Por exemplo, quando você digita um texto no teclado, o hardware envia sinais elétricos para o processador, que interpreta esses sinais usando um programa de edição de texto, software, e essa interação constante é o que torna a computação possível. Todo computador possui três componentes essenciais: o processador, a memória RAM e o armazenamento. Memória RAM aqui a gente também pode chamar de memória principal. Em algumas literaturas, como Tannenbaum, você vai ouvir esse termo. O processador, ou CPU, Central Processor Unit, é o cérebro do sistema. Ele realiza cálculos, executa comandos, etc. A memória RAM é um bloco de notas temporário. Armazena dados enquanto o computador está ligado, permitindo que você abra vários programas ao mesmo tempo. Já o armazenamento massivo, HD, SSD, é um arquivo permanente, guardando de tudo, desde fotos até o sistema operacional, mesmo quando o computador está desligado. Esses três elementos trabalham em conjunto. Quando você abre um jogo, por exemplo, o processador precisa executar as instruções do jogo. A RAM armazena temporariamente os dados do mapa, dos personagens, e o SSD guarda o arquivo principal do jogo, para que você possa acessá-lo sempre que quiser. Sem essa divisão de tarefas, um computador seria lento e incapaz de realizar atividades complexas. Agora um pouco mais sobre o processador. A CPU é o centro de comando do computador. Imagine-a como um maestro. Ela coordena todas as operações, desde abrir um navegador até renderizar um vídeo. Sua velocidade é medida em GHz, o que indica quantos bilhões de operações ela realiza por segundo. Por exemplo, uma CPU de 3.4 GHz pode processar 3.4 bilhões de ciclos por segundo. Quanto maior esse número, mais tarefas o processador consegue executar simultaneamente sem engasgar. Mas velocidade não é tudo. CPUs modernas têm múltiplos núcleos, como se fossem vários processadores em um só chip. Isso permite dividir as tarefas complexas, como editar um vídeo enquanto ouve música, entre os núcleos, aumentando a eficiência. E por isso os computadores com CPUs de 8 núcleos são tão potentes. Eles gerenciam múltiplas demandas sem perder o ritmo. Opcionalmente, se você sentir curiosidade, pesquise sobre a relação entre aumentar a velocidade de processamento ou ciclo do clock do relógio e a geração de calor do processador. Memória RAM. A memória RAM é um espaço de trabalho do computador. Ela armazena dados temporários que são utilizados no momento. Por exemplo, se você abre um documento no Word, o texto fica na RAM para edição rápida. Mas é um detalhe crucial: a RAM é volátil, ou seja, tudo é apagado quando o computador é desligado. É como uma lousa que você usa durante a aula e apaga no final. Existem diferentes tipos de RAM, como DDR3, 4, 5, cada uma mais rápida e eficiente que a outra. Além disso, a quantidade de RAM define quantas tarefas o computador pode realizar ao mesmo tempo. Com 8 GB de RAM, você consegue navegar na internet e assistir um vídeo. Com 16, você pode adicionar uma edição de fotos, vídeos e jogar sem travar muito. Se a RAM acabar, o computador recorre ao armazenamento secundário, o HD ou SSD. No Windows é chamado de sistema de paginação, no Linux é chamado de memória swapping ou memória de troca.
Isso é uma memória virtual, mas ela torna o processo muito mais lento. Daí a importância de ter RAM o suficiente. Não basta só ter um volume grande de RAM, precisa lidar com a velocidade dessa própria RAM. O armazenamento massivo, HD e SSD. O armazenamento é onde seus dados ficam guardados permanentemente. Os HDs, Hard Disk Drive, são os mais tradicionais. Usam discos magnéticos giratórios e um braço mecânico para ler e gravar os dados. São lentos quando comparados ao SSD, mas oferecem muita capacidade por um preço baixo. Perfeito para armazenar arquivos grandes como filmes, backups, porém, por terem partes móveis, são frágeis e podem sofrer danos físicos. Já os SSDs, Solid State Drive, não têm partes móveis, eles usam chips de memória flash, como os pendrives, mas muito mais avançados. São extremamente rápidos. Um SSD comum, padrão SATA, é mais rápido do que um HD, cerca de 5 vezes mais. E os modelos mais recentes, como NVMe, podem até ser 70 vezes mais velozes. Isso significa inicialização instantânea do sistema, dos programas, em segundos. A desvantagem é o custo. SSDs com múltiplas capacidades ainda são caros, e por isso muitos usuários combinam SSD para o sistema operacional e HD para os arquivos pesados. É uma dica também. Bom, já falamos sobre a memória principal e a memória secundária, ou a memória de trabalho e a memória massiva. Mas vamos falar um pouco sobre a hierarquia de memória? E antes, você já deve ter reparado nesse slide, né? Que negócio é esse? O processador tem memória? Sim, o processador tem memória. São chamados de registradores e cache também. Vamos explicá-los. A hierarquia de memória organiza como os dados são armazenados e acessados. No topo estão os registradores, pequenos em espaço de armazenamento, dentro da CPU, ultra rápidos, mas com capacidade mínima. Eles são feitos com o mesmo material do processador, digamos assim, a tecnologia mais avançada e mais cara. Em seguida, nós temos o cache. O cache também tem uma hierarquia. A gente tem cache L1, L2 e L3. Normalmente, a gente encontra cache L1 e L2. O L2 é compartilhado entre os cores, como você pode ver agora, mas algumas fabricantes costumam colocar uma divisão boa, e tem algumas que vão até além, colocando mais uma hierarquia ainda, colocando um cache L4. Esse cache armazena os dados recentes para acelerar o processador. Nós vamos estudar a memória cache mais à frente, mas você já deve ter entendido o papel principal dela. Por fim, o armazenamento massivo, HD ou SSD, ele é muito lento, comparado com essas, claro, só que a capacidade dele é muito maior. Essa hierarquia existe por uma razão simples. Quanto mais perto da CPU, mais rápido e cara é a memória. O cache e os registradores são utilizados para dados urgentes. A memória RAM gerencia tarefas em andamento, e o armazenamento guarda tudo permanentemente. É como uma biblioteca. Livros usados com frequência ficam na mesa do estudante, na cache, e outros relevantes nas estantes próximas, na RAM, e o resto no depósito, HD ou SSD. Cache físico e cache de software. Uma breve elucidação. O cache físico é uma memória ultra rápida integrada à CPU. Claro, quando nós estamos falando sobre uma arquitetura von Neumann, aplicando isso à ciência da computação. Existem outras áreas, existem outros tipos de equipamentos que têm o conceito de cache físico, e não necessariamente são com um conceito que é ligado à unidade central de processamento deste dispositivo. A gente vê, por exemplo, isso em sistemas embarcados. Mais para frente. O cache físico é uma memória ultra rápida integrada à CPU, e ela é dividida em níveis, L1, L2, L3. Ele armazena dados e instruções usados recentemente para evitar que a CPU precise buscar as informações na RAM, que é mais lenta. Por exemplo, se você está editando um vídeo, o cache guarda as partes do projeto em uso imediato, acelerando o processo. Quando maior o cache, menos a CPU precisa esperar por dados. A gente vai estudar isso, cache hit, cache miss, sistema de escalonamento, sistemas associamento por conjunto, associamento direto, todos esses sistemas que o processador
sistemas do algoritmo, do gerenciamento da memória do processador, para verificar como é organizada a cache. Agora o cache de software. Ele é criado por programas para melhorar a experiência do usuário. Navegadores como o Chrome e o Firefox usam cache para salvar cópias dos sites visitados. Assim, quando você volta a um site, ele carrega mais rápido. Esse cache fica armazenado no HD ou SSD. É gerenciado pelo software. Ambos os tipos de cache têm o mesmo objetivo: reduzir o tempo acessado a dados, tornando o computador mais eficiente. Aí você deve estar se perguntando, mas esse cache de software é armazenado no HD, e por que não esse cache não é armazenado no próprio cache? Bom, na verdade, quando a gente está lidando com programação web, né, na área de web, o que a gente tem? Quando a gente acessa um site, ele tem que fazer uma requisição ao servidor, fazer todo aquele processamento do three-way handshake, para depois enviar uma cópia primeiro com os dados estáticos, depois com os dados dinâmicos. O que o navegador faz é deixar armazenados os dados dinâmicos, e então ele já carrega a parte bruta do site logo, então ele só vai fazer as requisições complementares do conteúdo de fato. Isso acelera, porque eu não tenho que carregar mais dados estáticos, e na maioria das vezes ele faz muito mais que isso, verificando dados densos, dados relacionados a funcionamento, a cookie, a script. Enfim, basicamente é isso. Um computador é uma máquina incrivelmente integrada. O hardware, CPU, RAM, armazenamento fornece a base física, enquanto o software dá as instruções para que tudo funcione. A hierarquia da memória cache garante que os dados estejam sempre no lugar certo na hora certa, equilibrando a velocidade e capacidade. Até mesmo a conversão de bases numéricas desempenha um papel vital na linguagem das máquinas. Nós vamos estudar isso mais à frente.